Podcast, de rede, conexão, comunidade, elo de bons papos, nossa rede. Retomando o nosso podcast, o nosso Pod Rede, série Educação para Relações Étnico-Raciais, estou aqui hoje com a Juliana e com o Ítalo, psicólogos, psicanalistas, e o Ítalo está comigo na Rede Municipal de Ensino, a Ju está comigo no Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial. Vamos retomar o nosso tema para que nós continuemos a falar sobre educação e acolhimento psicossocial. E agora, aproveitando assim dos nossos psicólogos, psicanalistas, eu gostaria que vocês nomeassem efeitos psicológicos da negligência e da omissão diante de atos racistas dentro das escolas. Olha, o problema pode acontecer isso, pode acontecer aquilo. Porque muitas vezes a gente pensa, não, o fulaninho ficou magoado, aí ele supera. Onde que isso vai desembocar? Como que isso? Nomeiem, por favor, efeitos psicológicos da negligência ou omissão diante de episódios racistas na escola. Vamos lá, vou começar. Que desafio, né, pensar sobre isso. Porque o sujeito, ele é um efeito de cálculos impossíveis, né, a dor, né? O que causa dor em um, não causa dor no outro. Inclusive, isso é usado por eles, de dizerem assim, mas ele nem ligou. E aí, a vítima também fala assim, professor, nem ligo, porque já não liga mais. Só que a gente sabe, como psicanalista, que isso é um efeito de recalque. Ele está recalcando, às vezes ele está também acolhendo aquela palavra que ele recebeu, porque ele já não consegue brigar com ela, ele percebe que é mais forte, então ele começa a internalizar essa visão e passa a normalizar, então fica normal. Então fica normal aquele apelidinho, fica normal aquela referência do preto da sala, e depois a gente não sabe o que causa. Né? Aliás, a gente sabe, eu já tive, inclusive assim, algo que me atravessa, eu não falei no início, mas o meu primeiro paciente de psicanálise, ele tinha a questão da raça que ele não falava. E assim, por mais que eu percebia que tinha uma dor ali que estava para além daquilo, somente, acho que depois de 2 anos de análise que ele entrou nessa questão. E aí foi também uma abertura para muitas outras coisas, porque ele se reviu em todo o seu processo de análise. E aí, assim, a gente entende que a resistência disso é justamente porque é a resistência que foi edificada ao longo do processo formativo, das instituições principalmente, né? Então, a escola contribui muito com isso, a omissão do professor, a risada, né? Eu já trabalhei com colegas no cursinho, principalmente, que tinha apelidos específicos que eram claramente racistas, e a sala aceitava, ele fazia, né? Esse professor fazia. E assim, se a gente problematizasse isso, era a gente que estava criando o problema. Né? Quem mostra o problema não cria o problema, gente. Né? E a gente tem que, voltando para essa ideia, de começar a pensar nos cálculos disso. Né? Não é porque eu acho menos importante que não vai ter importância para o sujeito. Não é porque eu não sou, né, principalmente para os professores que não são, não é porque eu não sou negro que eu não vou entender que ali pode causar alguma dor aquela brincadeira, ou a exclusão. Assim, não é incomum, quando a gente vai fazer divisão de grupos, que as pessoas negras não são escolhidas na sala. E assim, gente, eu estou falando da minha vivência, do que eu vejo na prática, e a gente faz experiências sociais na sala de aula, né? A indicação é que sempre o professor faça a divisão dos grupos justamente para não causar exclusão. Mas quando a gente quer fazer uma leitura de como que está o efeito da socialização na sala, eu deixo o tema livre. Porque aí eu percebo ali quem foi aquele que foi excluído, e aí eu sei fazer também uma intervenção, chegar, por que vocês não convidaram aquele coleguinha? E são coisas assim simples, e falar assim, ele é muito legal, já conversa com ele. Você não precisa falar assim, faz com ele. Né, você pode abrir assim, uma curiosidade sobre a criança. E aí, nós, professores temos que estar sempre com esse radar sensível para saber uma questão do outro. Você sabia que ele gosta daquele desenho? Você conhece, sabe essas coisas que faz ponte? A gente fica fazendo isso na sala de aula, que é a forma de prevenir. Né? Mas minimizar. Mas a dor, né, voltando, a dor, ela é incalculável. Ela é incalculável porque a gente sabe que tem gente que vai levar para sempre aquele apelido,
Sim, talvez quem falou esqueça, né? Mas quem recebeu vai reverberar aquilo. Sim. É incalculável, mas é constatada, né? Então, desde muito cedo a gente vê crianças com crises de angústia fortíssima, com vontade de não ir para o ambiente escolar de novo. A gente não sabe nem por quê. O pai fica angustiado, a mãe fica angustiada de não saber. Bom, mas toda vez que chega na porta da escola, a criança começa a chorar e quer voltar. Nos anos mais finais, evasão escolar pode ter a ver? Tem Né? muito a ver, tem a ver com uma questão Na econômica pré-adolescência. também, né? Que também atravessa toda a situação racial do nosso país, porque o racismo, como um sistema de opressão e de poder, ele diz também de um lugar econômico que coloca pessoas pretas em Sim. determinados aspectos econômicos abaixo em Sim. relação a pessoas brancas, pessoas não pretas. Mas é possível ver isso, né? Essa vivência desde muito cedo nas crianças. Então, o que a gente observa muitas vezes é um sentimento ali de vergonha e de culpa, justamente porque muitas vezes não é reconhecido e não é nomeado que aquilo está acontecendo por causa de uma determinada situação que não deveria estar justamente por causa dessa discriminação, né? Então a criança pode se culpar, pode se chamar de burra, se chamar de feia, pode entender que ela não é boa o suficiente para estar com os coleguinhas por causa de uma questão que é estrutural, mas ela leva pro pessoal, porque ela não sabe, ela também não sabe por que ela está sendo deixada de Não lado. se sente adequada, simplesmente, Sim. né, para estar. Não sabe por que na hora dos espetáculos que tem ali na escolinha, ela sempre é colocada lá para trás, ou na hora de ser escolhida como par da quadrilha, ela é a última a ser escolhida, e a professora que junta porque tem que ter um par, né? Ou porque que não é convidada para participar dos grupos ali na hora de fazer um trabalho. A gente vê isso impactando na forma com que a criança vai aprender o conhecimento, né? Paulo Freire vai trazer isso para a gente, a importância de um afeto positivo dentro do ambiente educacional para que a criança, o adolescente, o adulto possa aprender o conhecimento. Se aquele ambiente for um ambiente hostil para quem está aprendendo, o conhecimento também pode ser hostil. E ele não vai querer absorver, não vai ter condições de absorver aquilo também, né? E pensando numa coisa do presente para o passado, quando a gente está na clínica, quando a gente está no atendimento, no acolhimento das pessoas negras, é muito comum mesmo isso que foi citado das pessoas, às vezes, nem conseguirem entender que o sofrimento passou por uma situação racial, justamente porque não foi possível nem dela se entender enquanto uma pessoa negra e poder ver que aquilo tem um significado e que determina determinadas situações, né, coloca determinadas situações para ela vivenciar ou não. O que acontece é uma reedição da história quando é reconhecido esse lugar, né? E aconteceu não porque eu era chato ou feio, ou porque eu era fedido, porque chamava de fedido na escola, porque tem uma ideia de que a pessoa preta fede, né? Mas acontecia porque, poxa, existe o racismo, né? E eu carregando essa pele que carrego, passei por isso. Tal situação que aconteceu de exclusão, que eu não entendi muito bem o que foi, poxa, a pessoa falou do meu cabelo e me senti envergonhada, foi isso que aconteceu. Então, desde o processo lá de trás até a vida adulta do sujeito, a gente vai constatar que deixa marca, e é uma marca de violência, não é uma marca qualquer, né? A violência, ela deixa esse rastro de uma impossibilidade do sujeito de agir diante daquilo, e isso ser traumático para a pessoa. Então, quando a gente não tem ferramenta para agir diante de uma violência, ela vai se reeditando, ela vai se repetindo ao longo da vida sem que a pessoa consiga agir. Quando a gente mostra para a criança lá de trás, para o adolescente lá de trás, que isso existe como um sistema na sociedade, que há possibilidade de mudança, que há possibilidade de denúncia, que é crime e que há uma possibilidade de agenciamento da situação, essa culpa ela sai do sujeito e passa a ser uma questão social que a gente pensa em conjunto. Não sou só eu negro que preciso pensar na minha situação de negro enquanto pessoa. É preciso que a racialização aconteça da pessoa branca também, como você disse, né? A pesquisa do Datafolha que ficou famosa nos anos 2000, que quando perguntado ali, né, um contingente de pessoas, 90% dos entrevistados respondeu que sim, que existe racismo no país e que conhece pessoas racistas, mas aí quando pergunta, você se considera racista? Não. Tem amigos brancos. Essa conta não bate, né? Assim, porque até mesmo uma pessoa negra, sim, ela pode fazer reproduções racistas sem se dar conta de que está fazendo aquilo, ou sem reconhecer que aquilo se trata de uma violência, se trata de algo que a gente não precisa continuar reproduzindo. Isso acontece nas mínimas coisas, e chamar o João Preto de João Preto dessa forma, e falar do cabelo. E não é só uma questão de uma fala
Porque parece muito simplório a gente ficar nessa questão de uma fala que é constrangedora, né? Em relação, falou do cabelo, mas é só, não tem dimensão do que está acontecendo. No mercado de trabalho, existe um perfil que é mais contratado do que outro perfil. Isso determina lugares de trabalho, isso determina lugares de acesso, isso determina lugares de relacionamento, de afeto. Com quantas pessoas pretas uma família branca se relaciona? E como se relacionando ali, onde é que essas pessoas pretas estão? Elas estão nos lugares de serviço ou estão no lugar de colega, de par? Aqui? De sábio, né? De sábio. Né? Onde é que a gente se visualiza? Onde é que a gente está na sociedade? Então, tem reverberações que elas vão ser constatadas para a vida inteira. Então, é preciso que a gente fale, porque isso está aqui, está na pauta. Né? Inclusive, nisso que você está dizendo, a possibilidade da gente pensar, falar do tema, não só no Novembro Negro, ou no Julho das Pretas, né? Assim, no Julho das Pretas, mas que a gente possa fazer um trabalho que seja pautado no dia a dia. Sim. Né? Que não seja um trabalho contínuo, um trabalho que seja forte, um trabalho que ao longo dos anos vai gerar aí esses 3 pilares que formam cidadãos mais fortes: identidade, pertencimento e protagonismo. E aí, pensando nisso, não posso deixar de falar de uma das ações da rede, do nosso núcleo de trabalho, Cefop. Está acontecendo nesse momento que nós estamos gravando esse podcast, nós estamos em agosto de 2025, iniciou-se ontem, no dia 21, o curso de letramento racial. Porque ocorre, eu entendo que muitas de nós, professoras, vocês, coordenadoras, diretoras, nós temos aí a intenção, nós temos a intencionalidade, nós buscamos, mas muitas vezes não temos a ferramenta. E aí, com, né, o objetivo de formar aí este arcabouço, que vocês podem buscar ferramenta, podem buscar se instrumentalizar, iniciou-se esse curso de letramento racial. E assim, eu quero aproveitar essa oportunidade para fazer esse convite. Nós estamos aqui no momento de reflexão. Esse podcast tem uma partezinha dele que é reflexão e ação. Ok. Refletimos muito sobre o racismo, sobre como ele vai impactar a vida das crianças. Refletimos sobre a necessidade de termos materiais didáticos ao longo de um ano inteiro voltado para tratar disso. Refletimos sobre como pensar o continente africano e toda a sua riqueza dentro da sala de aula com um outro olhar, trazer um outro olhar para essas crianças racializadas, no intuito ali de fortalecer, né, esses corpos pretos dentro da sala de aula. E pensando nisso, temos o curso de letramento racial na rede municipal de Anápolis. Gente, se tivesse palminha aqui, eu queria... Inédito, que maravilha, que maravilha, você pode participar. É um curso no formato híbrido, né? Não vai ali, a gente sabe que o professor é cansado, não é, gente? Mas é um curso no formato híbrido. Então, eu já deixo esse convite, é um curso que a gente pretende ali ter outros desdobramentos. Podem contar conosco, comigo ali dentro do Cefop, nossa querida professora Gisélia. Nós temos pensado muito na educação para relações étnico-raciais. Esse é um tema que está em uma das pautas caras da nossa rede de ensino. Então, assim, você vai encontrar ferramentas para começar a trabalhar a educação antirracista, se já não trabalha, e se já trabalha para enriquecer aí esse seu arcabouço de ações. Pois bem, quero conversar com vocês sobre interseccionalidades. Agora eu queria falar mais assim do campo da psicologia mesmo, como aí gênero, classe, território, geração se somam às questões raciais e do impacto disso na saúde mental. Eu queria que vocês falassem só um pouquinho aí da questão histórica. Onde que vai acontecer? É verdade que antigamente nos hospitais psiquiátricos, né, que não eram chamados assim, né, nos manicômios, a maior parte da população era negra?
É verdade que havia um plano de eugenia, assim, que falava, olha, a mestiçagem realmente aumenta a chance da pessoa de enlouquecer, de ficar maluca. Por que que a gente quer falar disso? Eu acho importante nós entendermos esse aspecto histórico, porque isso dá um start, pelo menos para mim, enquanto professora, quando eu começo a pensar nisso, eu falo, gente, é por isso que é assim. É por isso que a gente tem que começar hoje, se não começou. É por isso que tem que começar agora, porque vem lá de trás essa ideia de que realmente, eu falei mais cedo com os meninos, né? Lima Barreto é internado no manicômio, é um escritor incrível. E ele trazia ali, o pai foi internado como um louco, e ele foi internado, né, por conta de ser alcoolista, mas o diretor ali daquele hospital lhe deu caneta e papel. E aí nós temos um romancista, não é? Então eu queria que vocês falassem um pouco sobre interseccionalidade, classe, gênero, território, como tudo isso aí se forma, né, nesse pano de fundo que traz o que nós temos hoje, né? Essa população adoecida, essa sala de aula que muitas vezes não trata do assunto. Por favor. Vamos lá. Só esse termo e o aspecto histórico dá um podcast Separado, né, gente? Podemos pensar em Falar nisso, estamos com o tempo aí legal, Rodrigo? Quanto tempo? 45. Olha, já acho que já podemos caminhar para o próximo podcast, gente. Pensando na história do nosso país, né, porque é importante a gente trazer para o nosso contexto, assim, toda a teoria, né, a teoria na psicologia, inclusive, é muito europeia, né, tanto estadunidense e muito mais europeia também. Mas é importante fazer esse apanhado, assim, o Brasil ele foi colonizado por europeus. E quando a gente pensa nesse processo de colonização, ele chegou ao fim com a questão abolicionista, né, com o fim da escravatura como sistema de organização social, mas ele deixou rastros, porque mesmo com o fim ali da escravatura, houveram leis que continuaram determinando lugares onde negros poderiam ou não existir na sociedade, né? Então, tem leis datadas ali de 1800 e pouco, logo depois da escravização, da abolição da escravização, que determinava que negros não poderiam frequentar o ambiente escolar, por exemplo. Eles não poderiam ser alfabetizados ou ingressar em universidades. Que não poderiam votar, né? É curioso essa informação, não sou muito boa com número e data para citar, mas tem uma lei importante em relação aos votos. Quando a gente fala da interseccionalidade e do direito ao voto feminino, por exemplo, que foi uma luta importante que as mulheres conseguiram atravessar, aqui no Brasil, logo depois da abolição, teve uma lei que entrou para poder dizer que pessoas negras não poderiam mais votar, pessoas negras como um todo. Isso por quê? Porque até então, homens poderiam votar no país, mulheres não teriam direito direto ao voto. Com a questão da abolição, os homens negros também ficariam mais livres para poder circular e fazer os seus votos, né, ali. Então, trouxe uma lei que dizia, né, ali na época que pessoas negras, tanto homens quanto mulheres, não poderiam mais ter acesso ao voto, porque voto é um poder que a gente tem como cidadão. De poder colocar ali, acreditar numa pessoa que vai representar os nossos interesses, os nossos direitos, que ele possa fazer valer essa representação ali dentro do voto que recebeu, né? Então, quando a gente passa por todo o contexto histórico e da própria legislação, a questão é muito bem visualizada, assim, de como foi determinado que pessoas negras tinham um lugar específico, que mesmo depois de não serem mais escravizados, era um lugar de serviço na sociedade. Sim. Não que lugares de serviço não sejam legítimos, assim, mas cerceia a pessoa a ficar só nisso, como um direito mesmo de não avançar em relação a isso. A possibilidade de a gente pensar a interseccionalidade, né? Mulheres negras hoje ocupam, em sua maioria, serviços domésticos, no sentido assim, de que a maioria das trabalhadoras domésticas são mulheres e são mulheres negras. Isso é uma herança escravocrata, né? De que ali dentro das cozinhas, nas senzalas, as amas de leite eram, em sua maioria, mulheres negras.
Então, a gente vê isso acontecendo na nossa sociedade e passando ainda para a gente até hoje, né? Pensar a interseccionalidade é importante porque a gente faz a gente localiza o sujeito, né? É um sujeito humano, homem ou mulher, branco, negro, e a gente sabe que isso vai escalonando lugares de direitos e de deveres, que não é só uma questão imagética, assim, a gente não é só um imaginário nosso, né? É algo que se respalda. Com relação ao racismo científico, por exemplo, né, e o apagamento epistêmico, houveram leis e livros, produções científicas reconhecidas como livros e acadêmicos científicos que dizia que pessoas negras eram menos racionais. O que dá para a gente o status de humanidade? A gente ser capaz de racionalizar as coisas. Se um sujeito, uma pessoa negra, não é racional, logo ela é mais animalizada, objetificada nesse lugar. Sim. Era o que dava direito, inclusive, de pessoas brancas adquirirem, comprarem negros como objetos, como escravos ali, porque dava a eles a possibilidade de adestrar mesmo esses sujeitos, como não humanos. Inclusive Né? a palavra doméstica vem disso, né? De domesticar, A justamente. domesticar. A selvagem que foi domesticada, eu posso colocar dentro de casa. Justamente. Na própria psiquiatria, infelizmente, né, a gente vê alguns livros assim que justificavam a possibilidade de punição diante de determinados transtornos mentais que eram mais propensos às pessoas negras. Então, homens negros eram mais propensos à vadiagem, à agressividade, à promiscuidade. A ideia que a gente tem hoje de um homem negro violento, agressivo, estuprador, perigoso. A ideia que a gente tem hoje de uma mulher negra hipersexualizada, ou logo muito dócil, porque vai ser cuidadora ali de uma sociedade, ela não é à toa. Ela não só teve um respaldo na escravização, mas teve um respaldo científico que deu esse lugar. E também através do apagamento que a gente teve de conhecimentos produzidos pela população negra. A gente fala muito da oralidade na nossa cultura, no nosso povo, como algo importante para a gente, justamente porque foi impedido que a gente pudesse documentar determinadas coisas. Né? Então, não é que não existia saberes, existia, só não era documentado. E quando documentado, foi apagado. Ou apropriado pelos... Ou quem trata do assunto negro, quem vai falar sobre o negro é alguém branco. Justamente. Não há o pensador, não há, né? É alguém falando sobre o nosso povo. Para falar por ele mesmo, né? Assim, acho que Lélia Gonzalez traz muito isso pra gente, né? Tem uns textos da Lélia que são bem provocadores, assim. Mas acho que é importante ela ter um texto que vai, em uma certa parte, ela fala que o lixo vai falar e vai falar numa bomba. Né? Porque até então o sujeito negro era visto como lixo, como escória. A gente não precisa mais deles nesse lugar, assim, de um escravizado, e também não querem topar ficar nesse lugar, porque são agressivos, né? A própria ideia de fugir das senzalas era visto como uma questão psiquiátrica. Né? O negro não está aceitando, ele está sendo agressivo, e a correção vai ser o chicoteamento e até mesmo o corte dos pés. Isso está datado, isso está registrado, né? E o que a gente vê é o contrário disso. A gente vê uma potencialidade muito forte, inclusive, da gente não ter morrido. Né? Ainda que com todas essas leis, a gente conseguiu avançar, a gente conseguiu não morrer. As mulheres negras conseguiram cuidar das suas famílias e dos quilombos também, ajudando esses homens negros a continuarem indo para a luta, resistir, recuperar outras pessoas. Né? Se as mulheres negras fossem tão agressivas e violentas assim, elas podiam ter envenenado seus filhos. Sim. Elas podiam ter matado esses bebês brancos, elas podiam ter feito coisas agressivas, como dizem que, pelo contrário, elas não faziam. Fizeram amor, né? Elas cuidavam, elas eram amas, elas respaldaram, inclusive, por uma ancestralidade que é própria, que reconhece a humanidade do outro, ainda que ele seja diferente de mim. Né? Acho que é importante a gente ver que não é à toa, que tem todo um histórico, que ainda que a gente tenha leis hoje, que a gente já avançou bastante, sim, mas que a gente precisa de uma aplicabilidade dessas leis, porque elas foram muito bem aplicadas lá atrás, para poder limitar e para poder extinguir mesmo, né? Isso que a gente precisa falar disso. Quando você falava, eu me lembrei das palavras dengo e cafuné, que está no vocabulário nosso brasileiro e que vem de uma ancestralidade afro, né? Sim. E que é sobre isso, né? São palavras que vêm dessas cuidadoras e que a gente apropria como o carinho que nós damos, né? O cafuné, o dengo, e é sobre, né? E ainda sobre a palavra,
quando você falou do histórico, né, da saúde mental no Brasil, desse recorte, a gente tem que pensar que as pessoas que foram para esses lugares, elas estavam apenas atualizando, naquele momento eles estavam apenas atualizando uma história já vinda, né? Então, vamos colocar no manicômio, vamos separar da sociedade, porque foram resistentes às nossas normas. Que aí entra essa ideia da criminalidade, até uma pesquisa que respaldava a cadeia tem mais pessoas pretas, né? Então, é a mesma coisa, então na academia tem mais pessoas acima do peso. Então, assim, mas peraí, não é sobre, uma inversão, né? Então, isso é uma falácia lógica. Então, e eles usavam esses dados para falar, não, as pessoas pretas são mais propensas ao crime, então elas precisam ser mais, a punição com elas precisam ser mais rígida, elas precisam mais encarceradas. E aí, uma palavra que nos problematiza muito no ensino fundamental, que eu gosto de problematizar essas palavras, é a ideia de escravo e escravizado. Então, nós estamos usando aqui, né, a todo tempo escravizado, e não é à toa. Tem um sentido, né, e não é só porque muda a palavra, é porque muda o nosso sentido e o nosso sentimento diante do que essa palavra causa. E aí a mesma coisa poderia ser falada do louco, né? Não são pessoas loucas, foram pessoas enlouquecidas, foram pessoas que foram patologizadas pela aquele saber, né, o biopoder do Foucault. E aí o Foucault, nessa linha, tem aquela ideia de que o manicômio existe para que as pessoas que estão fora dele se sintam saudáveis. Então, e aí esse sistema, né, essas instituições vão punir, vão colocar, vão tirar da sociedade, vão colocar digamos assim, um rótulo, não é por acaso. Né? Quando eu estou tentando diminuir o saber do preto, na verdade que eu estou tentando subir o meu. Então, se trata disso também, né? Mesmo que isso passe muitas vezes inconsciente, porque o branco está reproduzindo, o preto está reproduzindo, e aí nós estamos nesse lugar de debate, sala de aula precisa acontecer isso, para causar um furo mesmo, sabe? Um furo naquilo que estava posto, naquilo que estava colocado. Não, mas será que é isso? Será que todas as mulheres que foram para o manicômio foram para lá porque eram loucas ou porque havia interesses sobre isso? Será que todos os pretos que foram para o manicômio eram porque eles eram loucos? E outra, como a gente trata a loucura hoje? Né? Então, o que é tratado, tido como loucura... Porque a gente, então, é um outro, como foi dito, é um outro podcast. Terceiro episódio, gente. Então já tá aqui tudo combinado entre a gente, hein? Pois bem, partindo para o final, eu quero aqui ir falando em lei, eu quero aqui compartilhar com vocês algo que está no meu discurso, acho que dos últimos 6 meses, incansavelmente, a pessoa me dá bom dia, eu falo, Lei 10.639 de 2003. Mas eu passo 80% do meu tempo falando Lei 10.639 de 2003, e nos outros 20% eu espero que os meus colegas tratem da Lei 10.639 de 2003. Por quê? Querido professor da Rede Municipal de Anápolis, é lei. Então, assim, mais do que tudo que nós fazemos na nossa profissão, que é acolhimento, que é cuidado, que é amor, que é entregar ao nosso aluno o que nós temos de melhor, que é entregar para essa rede municipal um currículo que seja acolhedor, um currículo que contemple todos os corpos, que contemple todas as cores, mas, para além disso tudo, existe legislação. E eu quero convidar você, eu duvido, mas se nada disso tiver tocado o seu coração, eu quero dizer a você que é lei. E aí, pessoal, é um dever. Há um interesse da nossa rede de cumprir o nosso dever para com essas pessoas, para com nossos alunos, para com o nosso alunado, para com a sociedade anapolina. Há um compromisso da Secretaria Municipal de Anápolis, há um compromisso do CEFOP, há o acolhimento aqui do SEAD. Então, nós, enquanto instituição, estamos, assim, focados em que para que esta lei seja cumprida. E nós queremos convidar mais uma vez, convocar vocês, para que juntos, lado a lado, nós façamos aí, né, um acolhimento para relações étnico-raciais, uma educação focada em todos os indivíduos, uma educação para a equidade, né, uma educação que seja realmente inclusiva. Minhas palavras finais, me despeço aqui, agradeço a Ju, que maravilha estar com você.
de estar aqui com vocês. Espero tê-la aqui em outras ocasiões. Agradeço o Ítalo, que sempre enriquece o meu fazer pedagógico, desde que eu conheci. Você está sempre enriquecendo o meu fazer pedagógico. Agradeço ter você aqui nessa mesa. E já quero convidar vocês. Esta vai ser uma série especial, que todos os meses nós estaremos trazendo um podcast deste ponto de vista da educação para relações étnico-raciais. Teremos convidados muito especiais de outras áreas. Começamos com a psicologia, teremos delegado Joaquim Adorno, teremos professor Marcos Carvalho, pedagogo, hoje aí atuante na Câmara Municipal, entre outros. Então, eu já convido vocês para o próximo. Olha só, curte, compartilha, comenta, mostra para você. Viu o povo lá, da escola, fala, pois é, faça isso e esteja conosco aí nos próximos programas. Muito obrigada por hoje. Eu só quero, Eloy, antes fazer 2 indicações para os colegas. Tem um vídeo que eu trabalho com o primeiro aninho, que aí, quando eles estão lá no terceiro aninho, eles ficam pedindo, quando dá um intervalo de atividade, depois eu coloco aquela música Cabelo Lindo, que é um Cabelo Lindo, que chama Hora do Black no YouTube. Amo. Assim, é divertido, porque aí eu coloco eles pra dançar, eles adoram fazer coreografia, e a mensagem é cabelo lindo, né? E aí volta para o que a gente falou, né, do pertencimento e de reconhecer, e aí algo que eu vejo, assim, causando um pouco de esperança também, né, esperançar do Paulo Freire, é que nos últimos anos eu tenho percebido que as meninas estão soltando mais os cabelos nas minhas salas de aula, e aí isso já é alguma coisa, já é algum efeito, não do meu trabalho, mas do trabalho de uma sociedade que agora tem uma lei para que isso aconteça. Então, fica a indicação aí para vocês terem um trabalho pedagógico para Hora cabelo do lindo. Black. Hora do Black, cabelo canal lindo. Maravilhoso. Sim, primeiro eu faço a impressão dos personagens, faço eles conhecer os personagens, depois levo a música para causar também um efeito surpresa, assim. E outra indicação, que eu trabalho no ensino fundamental segunda fase, do 6º ano, que é um curta de 23 minutos, que chama Dudu e o Lápis Cor de Pele. Dudu e o Lápis Cor de Pele é interessante porque eu faço também com as crianças o autorretrato. Então, um autorretrato livre. E aí, eu percebo crianças que são negras pintando os seus rostos com rosa, com begezinho. E não é por acaso, né? É porque foi ensinado que aquilo é o lápis cor de pele. E como nós já problematizamos aqui, o que está por trás é universalizar aquela cor como a cor de pele. E aí a gente tem uma coleção de lápis aí que chama Diversidade de Cores de Pele, que o preço não é tão acessível, mas são vários tons de pele. Aí Sim. As nossas crianças lá ganhou esses lápis, aí eu levo os lápis para elas e aí a gente coloca do lado da pele e aí depois a gente monta pode escolher seu tom, o tom, qual é a sua cor de pele, e aí depois a gente faz uma dinâmica deles perceberem que por mais que estamos ali os brancos, os pretos, e aí ele fala assim, mas existe uma diferença, né? Tipo, uma diferença entre nós também. Não tá no mesmo tom. E aí levar isso pra beleza, enfim. Quero deixar a indicação desses 2 vídeos que também são potentes, dá para explorar aí uma riqueza também. Pode procurar a Lloyd, que eles estão com material pedagógico que tem estes e outros materiais, que a gente falou disso, né? Precisa dar ferramentas também e dar esperança, gente. Da esperança de que a gente está construindo uma sociedade mais justa, igualitária e fraterna. Para que depois, na clínica, a gente não tenha que lidar com um sofrimento tão enraizado, tão difícil, tão pronto já. Né? Vamos acolher nossas crianças, amar nossas crianças. Eu acho que o amor ele é o mais transformador na educação. Exatamente. Muito obrigada. Você quer fazer uma fala final? Quer fazer uma fala final, Ju? Agradecer por estar aqui, é muito bom poder ouvir vocês, assim como professores também. Tenho uma admiração imensa por esse trabalho que vocês realizam e dá um conforto no coração saber que existem pessoas que estão preocupadas em falar e colocar, administrar um conhecimento que seja antirracista nas escolas, né? E passando justamente por isso, não por um conhecimento a respeito das pessoas negras que seja folclórico, que seja um conhecimento que bestializa a pessoa negra, mas que seja um conhecimento que valide, que potencialize, né? Que apresente essa diferença não como um marcador ruim, mas como algo bom, que mostre, não é anular os conhecimentos que foram produzidos por pessoas negras, mas é fazer uma diversificação,
entre um conhecimento que ele existe, que ele também é afrodiaspórico, que ele é indígena, que ele é europeu, e que a gente possa dialogar e não fazer isso de uma forma hierárquica, que existe, que a gente convive com essa diferença, que bom que somos assim, né? Perfeito. Muito obrigada. E até o próximo Pod Rede, focado nessa série para relações étnico-raciais. Tchau, tchau. Tchau, obrigada. Tchau.